Oi, oi, boa noite. Estamos informando que você está iniciando um vídeo ao vivo. Deixa eu já aqui. Ah, Gabi já está aqui. Deixa eu ver. Oi! Oi! E Tudo aí, bem Carol? contigo? Tudo bem? Tudo e com você? Tudo certo, graças a Deus. Eu acho que a galera vai entrando aos pouquinhos. Ó, tá começando a entrar gente, mas a gente já pode ir começando, eu acho, Gabi. Uhum, Porque a acho gente que tem sim. bastante coisa para falar, né? Sim. Uma pessoa agora uma amiga minha acabou de me mandar um direct, eu dei risada, né? Porque assim, ó, síndrome metabólica, esse tipo de assunto, eu acho que a gente acha, às vezes a gente acha que tá muito batido, certo? Dessa conhecida me falou assim, ó, o que que é síndrome metabólica? São as pessoas que comem muito? Daí eu falei, Pior. antes fosse isso. É Daí eu falei, verdade. não, não é. Então, assim, são conceitos que a gente acha, para nós, que é da área da saúde, Gabi, que a gente acha que tá muito batido. Mas, na verdade, eu acho que é o repetir para fixar, sabe? Quanto mais a gente fala, mais as pessoas se familiarizam com isso. E esse foi o motivo de eu ter te convidado, então, né? Muito obrigada por aceitar meu convite. Essa é a Imagina. doutora Gabriela Furlim, que eu convidei, a radiologista, e eu vou deixar você se apresentar. Então, boa noite, Gabi. Boa noite, Carol. Então, um prazer é todo meu, né, de estar aqui, uma honra, teu convite. Eu me formei em 2012, tá? Vou contar uma historinha bem rápida, assim, pro pessoal que não me conhece. A minha formação foi tradicional, tá? Por tradicional, eu quero dizer que eu aprendi a tratar diabetes focada em medicações e não na mudança do estilo de vida. A gente aprende, sim, a mandar o diabético pro nutricionista, a cuidar um pouquinho em gestão de carbos, enfim, mas são coisas superficiais e o foco que a gente aprende na faculdade realmente é medicamentoso. É tratar sintomas tardios de resistência insulínica. A gente não aprende a reconhecer e valorizar a resistência insulínica. E a gente não aprende nada de nutrição, e como não aprende nada de nutrição, a gente não sabe reverter a resistência insulínica, porque a resistência insulínica se reverte com a mudança da alimentação. Né? E sem esse conhecimento de nutrição, a gente não tem conhecimento técnico para mexer na resistência insulínica. E eu acho até que por essa ignorância nutricional, a gente acaba ignorando, porque a gente costuma ignorar aquilo que a gente não sabe, né? Até sem se dar conta, né? E eu acho que é isso que acontece dentro da medicina, esse pouco caso que se faz de resistência insulínica e da síndrome metabólica. Apesar de a síndrome metabólica em si, a gente aprendeu muito bem na faculdade, falar os critérios e tal, mas a gente não sabe revertê-la através da alimentação. Então, assim foi a minha formação, quando eu me formei em 2012, até o ano de 2019, que foi um ano que eu cheguei no meu fundo do poço pessoal, digamos assim, porque eu engordei muito, estava muito sedentária, estava me sentindo muito mal. Sabe aquela pessoa sem ânimo, assim, que sabe que tá tudo errado, mas que não tem vontade de tomar uma atitude para mudar e tal? E a minha primeira atitude nesse ano de 2019 foi me matricular na academia, que várias pessoas teriam essa primeira atitude, né? E quando eu me matriculei na academia, eu recebi uma avaliação física e o professor falou para mim, no final da avaliação, você tá com sobrepeso. Quando ele falou, você tá com sobrepeso, eu olhei assim, não é possível. Eu sei que eu tô mal, mas também sobrepeso foi tipo assim, foi uma carimbada na minha testa, foi um tapa na cara, né? Eu, meu Deus, como assim, né? Tudo isso, né? Eu não gostei muito na hora. Aquilo não caiu muito bem pra mim, não digeri muito bem naquele primeiro momento. Mas eu tive que aceitar isso, porque ele tinha razão, né? E aí, os meus colegas de trabalho me indicaram o solto, né, para começar a estudar um pouco de low carb. E aí, indo atrás do solto, que até então eu não conhecia, eu comecei a estudar a estratégia low carb como uma estratégia de emagrecimento para mim. E estudando a estratégia low carb com esse foco, eu acabei descobrindo todos os outros benefícios que vão muito além do que uma estratégia de emagrecimento, né? E aí, os meus pais diabéticos em casa há anos, né? Sendo tratados majoritariamente com medicações, né? E orientações muito superficiais da parte nutricional, né? A gente sabe que tem que comer melhor, não sei o quê, mas não eram orientações assim muito claras, né? E eles não Uhum. sabiam da possibilidade de reversão dessa doença.
Todos nós tínhamos aceitado que eles iam viver a vida inteira tomando essas medicações e que não tinha muito o que fazer sobre isso. E aí, nesse momento, eu mudei toda essa visão, né? E tentei obrigar eles a fazer a dieta. Só que a gente não consegue obrigar. Por mais que a gente explique, desenhe, não sei o quê, não consegue, né? Tem que vir da pessoa. E aí eu fiz a dieta pra mim e cada vez que eu voltava pra casa, uma vez por mês, eles me viam diferente porque eu emagreci muito rápido. Foi minha primeira tentativa de emagrecimento, foi essa. Eu nunca tinha tido Até um então efeito você nunca sanfona. tinha feito dieta, Gabi? Jamais, jamais tinha feito dieta. Você sempre foi magrinha, digamos, uma vida inteira sempre foi magra. Exato. E aí a primeira vez que eu tentei foi logo de cara com uma low carb, que logo no primeiro mês eu já mudei para cetogênica, mas sempre aliada a um protocolo PE, né? Sempre com comida de verdade. Então foi muito efetiva, muito efetiva. E aí os meus pais viram essa efetividade toda e se interessaram durante o processo, né? Porque daí eles viram, não, mas não é possível, você tá comendo muito bem, você não tá passando fome e tal, e tá emagrecendo, eu acho que eu vou tentar também. E daí eles tentaram. E aí eles entraram, mas eu tive que esperar esse momento que veio a vontade própria deles, assim. Não adiantou as vezes anteriores que eu tentei colocar de fora para dentro, tem que vir de dentro para fora mesmo da pessoa, né? Hoje de manhã eu estava comentando sobre isso na academia com o personal, só desse assunto. E o meu professor, tinha um professor meu que sempre falava que assim, ó, marido e parente não é paciente. Então, assim, hoje eu falo pra ele, eu tentei, assim, quando a gente descobre isso, eu acho, Gabi, é uma paixão tão grande que a gente tem pra ajudar as pessoas, a gente quer falar pra todo mundo, né? A gente quer meio que pregar isso e evangelizar, e daí a gente sai contando pra todo mundo, fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. E daí as pessoas te olham assim, meio louca, assim, né? Principalmente eu, nutricionista, imagina, formada há tanto tempo, o que eu tô falando, né? Meu Deus, de onde que essa louca tá tirando isso agora? Daí eu falei, não, chega. Daí eu falei hoje de manhã pro pessoal na academia, eu falei, agora eu só falo para aquela pessoa que senta na minha frente e quer escutar durante 1 hora e meia o que eu tenho para falar. Foi o que eu decidi, porque daí a gente mantém, né, a socialização com todo mundo, fica todo mundo bem, e a gente não passa mais esses constrangimentos. Exato, exato. É só para quem quer ouvir, exatamente. Não, e por isso que a gente tá fazendo live, porque eu acho que assim, ó, tem muita gente. Outra coisa que eu acho que o Souto e o Bomeni, que foram os nossos mestres, né? Os nossos professores falam que, na verdade, acho que muitas pessoas às vezes não mudam porque elas não sabem, né, Gabi? Então, assim, ó, esse que foi que tem essa chance de reversão, né? Que a gente fala que é uma remissão de doença, porque não existe, não pode falar cura, porque se a pessoa voltar a comer açúcar, ela vai ter diabetes novamente, né? Então, é uma remissão que eles entram, mas a pessoa só pode ter essa escolha se ela souber que ela tem uma outra maneira de mudar isso. Então, assim, se ela souber que o caminho não é só tomar remédio. Então, assim, para sempre vai ter que tomar remédio, a pessoa vai aceitar aquilo. Mas existe a possibilidade de você melhorar a sua alimentação e reverter uma doença, né? Então você aceita? Então eu acho que esse é o nosso papel, né, Gabi? Dizer para as pessoas que existe uma outra condição que pode ser feita, que daí pelo menos elas têm a possibilidade de escolher, né? Igual os teus pais agora, né? Escolheram e como eles estão, então, pra gente saber. Excelente. Eu lembro no passado que eu fazia receitas de renovação para o meu pai, que era uma lista de medicações, assim, era mais de 10, 12, nem lembro quantos eram medicamentos, né? Hoje ele tá sem medicação, né? Uma coisa que se deixava um salário na farmácia, né? E é uma coisa que a gente vê com frequência no nosso grupo, né? Não é um caso de exceção. Não é um caso de exceção. Então tá, e eu te convidei para falar sobre uma coisa que eu também não sabia que existia. E do jeito que tu explicou, eu achei sensacional. Que é o limiar pessoal de gordura. Eu aprendi até a falar, que é limiar pessoal de gordura. O que é isso, Gabi? Ensina pra gente, explica, que eu achei maravilhoso. Esse conceito de limiar pessoal de gordura é muito legal. O que acontece? Quando a gente come calorias em excesso, energia em excesso, caloria é energia, né? Quando a gente come em excesso, venha ela de carboidratos ou venha ela de gorduras, a gente precisa armazenar essas calorias em excesso, tá? O nosso estoque de glicogênio é muito pequeno e não é expansível, tá? A glicose que a gente come, o carboidrato que a gente come, primeiro enche esse estoque de glicogênio, que é muito pequeno, tá sempre cheio, basicamente, uma pessoa que não é atleta, né? E ele precisa ser transformado em gordura para ser armazenado, tá? Porque a glicose não pode ficar elevada no sangue, ela é tóxica, né? Então, o nosso tecido adiposo, a nossa gordura corporal, o nosso tecido adiposo, é o nosso tanque expansível de energia. É ali que a gente vai armazenar as calorias em excesso, tanto da gordura quanto dos carboidratos, tá? O limiar pessoal de gordura, ele abrange essa questão que nós temos dois diferentes tanques de tecido adiposo. Um é a gordura subcutânea e um é a gordura visceral.
E todos os estudos nos mostram que a gordura visceral tem associação fortíssima com doenças cardiovasculares, gordura no fígado. Quem tem a gordura visceral, que é a gordura interna, que é a gordura que fica entre os órgãos, que é a gordura que infiltra órgãos, a gordura no fígado, né? Tem mais chance de ter diabetes tipo 2, pressão alta, AVC, infarto, né? E por outro lado, quem tem mais a gordura subcutânea, que é aquela que aparece mais, que a pessoa até aparenta que está gordinha, mas se não tiver a gordura visceral, os estudos não conseguem mostrar correlação de risco com essas doenças mais importantes, né? E o limiar pessoal de gordura ele aborda o seguinte conceito: para a gente acumular na gordura visceral, que é a mais perigosa, primeiro a gente tem que encher o primeiro tanque, que é o tanque da gordura subcutânea. Tá? Então, primeiro a gente começa a engordar, tá comendo demais, tá comendo calorias em excesso, começa a acumular no tecido adiposo subcutâneo, que é aquele que aparece para nós, que são as gordurinhas, os pneuzinhos e tal, aquele que todo mundo vê que tá ficando gordinho, tá? Esse aí enche primeiro. Quando você atingir o seu máximo desse tanque subcutâneo, aí por extravasamento você vai começar a acumular na gordura visceral, que é a gordura entre órgãos, que é a gordura no fígado, tá? Só que tem pessoas que têm uma capacidade de armazenar gordura no subcutâneo que é bastante grande. Então ela vai engordando e vai armazenando no subcutâneo, vai ficando super gordinha, às vezes até obeso mórbido, né? E demora para chegar no seu limite, né? É uma coisa pessoal dessa pessoa. Essa pessoa tem uma capacidade de expandir muito o tecido adiposo subcutâneo antes de extravasar para a gordura visceral, tá? Por outro lado, tem pessoas que não conseguem armazenar quase nada no subcutâneo. Que quando começam a engordar, elas não acumulam pneuzinhos. Não parece que tá gordo no início. E quando ela começa a engordar, ela já está extravasando para a gordura visceral. E a gordura visceral é uma gordura muito escondida, porque ela fica entre os intestinos, ao redor dos rins, sabe? Infiltrando o fígado. Ela é muito silenciosa e você consegue acumular quilos de gordura visceral antes das pessoas ao seu redor dizer, olha, você está engordando, ou você mesmo se perceber, né? Só que essa gordura é perigosa. Então, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas com limiar de gordura alto, que protege a saúde da pessoa, que demora para extravasar para a gordura visceral, e tem pessoas com limiar de gordura baixo. E claro, tem o intermediário nisso aí. Não precisa ser só alto ou só baixo, tem os intermediários. Mas uma pessoa com limiar pessoal de gordura baixo, quando começa a engordar, já começa a acumular gordura no fígado. E isso pode ser muito perigoso, né? Algumas pessoas podem achar que é uma vantagem não acumular gordura subcutânea, né? Porque, poxa, não vou ficar gordinho, não vou aparentar estar gordinho. Mas, na verdade, isso é perigoso para a saúde, né? Porque as doenças já são silenciosas. Gordura no fígado é uma coisa silenciosa. Se você não fizer um ultrassom de abdômen, você não vai saber que tá com a gordura no fígado, entendeu? Se não fizer um exame de imagem, né? E é uma doença perigosa. É a sua rotina, né, Gabi? É por isso que tu vê tanto isso, né? Tu vê muito isso na tua rotina. Por que tu trabalha hoje para as pessoas entenderem? Por que tu vê tanto esse limiar pessoal de gordura? Tu entende tanto isso? Eu sou radiologista, né? Eu trabalho com exames de imagem. Então, eu trabalho muito com ultrassom, especialmente a parte abdominal eu faço dentro da radiologia, né? Então, eu faço ultrassom de abdômen, tomografia, tem ressonância também que enxerga isso, né? Então, é a realidade de todos os dias de um radiologista que faz abdômen. Não, assim, atípico é você pegar um paciente sem gordura visceral, né? Porque todo mundo tem. É impressionante. Sabe quando que eu pego uma pessoa sem gordura visceral? Aquele jovem que veio por uma suspeita de apendicite. E daí é difícil encontrar o apêndice porque ele é magrinho, mas ele é a exceção. Porque a regra é uma barriga cheia de gordura visceral. Essa é a regra. Das tomografias de abdômen, quando você fecha os olhos, imagina uma tomografia de abdômen, o que te vem é aquela gordura visceral assim, separando os órgãos, deixando o meu trabalho mais fácil, né? Porque os órgãos ficam boiando em gordura, fica tudo muito fácil de separar o intestino, dos rins, do fígado, do baço, né? Mas isso é uma realidade que favorece o meu trabalho, facilita, porém é muito triste. Porque representa o quanto está endêmico essa questão de uma desnutrição por hipercalórica, né? As pessoas estão desnutridas, mas estão comendo muita gordura e muito carboidrato e estão tendo muita gordura visceral. A maioria das pessoas tem.
Sim, é o que a gente mais vê hoje, né? Eu comentei com um paciente esses dias que a maioria dos obesos são desnutridos. É até uma coisa completamente contrária à outra, né? Que tu você pensa assim, não, é obeso, é uma pessoa super nutrida. Só que não, porque eles chegaram ao ponto de obesidade de comer tantas calorias vazias que a gente fala, né? Que é gordura em excesso e carboidrato em excesso. O que nutre a gente são alimentos de densidade nutricional alta, que são proteínas, vegetais, né? Vegetais de baixo amido. Isso sim são nutrientes. Agora, o que a gente come, que é ultraprocessados, processados, refinados, isso são calorias vazias, só faz a gente se acumular como gordura visceral e trazer a gente cada vez mais doenças, né, Gabi? Verdade. E não dá saciedade, né? Por isso que essas pessoas têm cada vez mais fome também, né? Cada vez mais fome. Deixa eu te fazer uma pergunta que tu botou. Então, assim, ó, ser bom você ter limiar pessoal de gordura alto ou baixo? Na verdade, então é melhor tu ter um alto pessoal, limiar pessoal de gordura? Seria mais favorável para sua saúde metabólica, porque daí, se você engordar, você Tá. vai acumular nesse tecido adiposo subcutâneo que vai te proteger metabolicamente, vai te dar mais chance de você enxergar que está engordando, que tem alguma coisa errada, logo, Tá. e mudar a sua Uhum. alimentação e procurar um nutricionista, enfim, né? Procurar uma academia, Uhum. fazer alguma coisa. Do que se você tivesse um limiar pessoal de gordura baixo. Porque o limiar pessoal de gordura baixo, o acúmulo de gordura seria escondido realmente. Você ia demorar muitos anos para enxergar que está acumulando. E nesse tempo, você poderia já desenvolver um diabetes, já desenvolver gordura no fígado, e gordura no fígado aumenta o risco de cirrose. Aliás, hoje a principal causa no mundo de cirrose é gordura no fígado, né? Já ultrapassou os vírus das hepatites, ultrapassou o álcool. Então, hoje, quando a gente imagina um paciente cirrótico, não pode vir mais na tua cabeça aquela imagem que talvez no passado caricatural vinha a imagem de um senhor que era alcoólatra. Não. Hoje, você pensa numa pessoa com cirrose, você tem que pensar numa pessoa com síndrome metabólica, porque essa é a principal causa de cirrose no mundo. Olha só a gravidade da coisa, né? E todos os Uhum. dias eu atendo pacientes com gordura no fígado que estão com essa gordura há anos e, não, mas é leve. Não, é uma coisa muito importante, né? Não é algo para você fazer pouco caso, né? Então é Sim. justamente esse pouco caso e esse ser tão comum que fez dela a principal causa de cirrose hoje no mundo, né? Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta que até fizeram aqui, ó. E na hora de perder, será que a gente perde primeiro a gordura visceral ou a subcutânea? Tu tens uma ideia disso? Ou tu Sim, perde tudo junto? O quê? O que não, acontece? a visceral tende a ser perdida primeiro. Ela é mais metabolicamente ativa, ela é pior do ponto de vista metabólico e pior para a tua saúde, e justamente por ser mais metabolicamente ativa, ela é queimada primeiro, ela é disponibilizada para queima primeiro. Então você tende a perder a gordura visceral antes. Mas não é uma coisa linear. O que a gente Sim. vê nos controles, seja pessoas que fizeram dietas muito efetivas, seja pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que tem um emagrecimento muito rápido, eles perdem Uhum. os dois compartimentos, tanto a visceral quanto a subcutânea. Mas tende a ser mais expressivo na visceral primeiro. Ah, entendi. Que bom, né? Porque é Uhum. efetivo. Então, na verdade, isso só prova que realmente o que faz a pessoa perder gordura visceral é dieta, né, Gabi? É emagrecer. Sim, sim. É emagrecer que faz a pessoa perder gordura visceral. Uma outra coisa que você escreveu naquele teu videozinho, que depois vou dizer para as pessoas entrarem no teu perfil, que tu explica super bem e tendo foto, né? A gente entende com foto, né? Lipoaspiração é um benefício ou um risco à saúde metabólica, Gabi? Explica, que eu achei sensacional, que a mulherada que quer fazer lipoaspiração, que acha que é o máximo. Falei, meu Deus, meu queixo caiu. Eu falei, não, pelo amor de Deus, explica isso, Gabi. Até, deixa eu ver se eu não consigo mostrar aquela imagem lá. Ah, tá, é ótimo. Ah, ó, depois o doutor Rogério fez Vamos ver. uma outra pergunta aqui, a gente responde para ele. Hum, Aqui. Você tá conseguindo tá ver dando para bem? ver. Tem um Tá, tô vendo reflexo, bem. né? Mas enfim. Não, não, mas dá para ver sim, Gabi. Olha só, essa linha branca aqui ao redor é a pele, tá? Aí Uhum, a gente tem uhum, o tecido adiposo subcutâneo, que é essa camada preta. Depois a gente tem a uhum, parede abdominal, tá? Que é uhum, essa volta aqui, esse anel. E dentro tem uhum, os órgãos abdominais, né? Tem os uhum, rins, tem o fígado, tem a vesícula, tem os intestinos, tá? uhum, Então, o compartimento subcutâneo é essa camada aqui. A gordura na tomografia, ela fica em preto. Então, toda essa uhum, camada grande, enorme aqui ao redor é a gordura subcutânea. Essa pessoa tem muita gordura subcutânea e nenhuma gordura visceral. Essa outra aqui, repara como aquela camada subcutânea é bem fina. Ela tem pouca uhum, gordura subcutânea, mas tem muita gordura visceral.
os órgãos estão literalmente boiando em gordura. Olha os rins aqui, né? Aqui tem um pedacinho do pâncreas, tem um pedaço do intestino, só uma pontinha do fígado aqui. Então, eles estão boiando em gordura. Fica muito mais fácil, você imagina. Eu te falei aquela questão de achar o apêndice, né? Achar o Sim. apêndice nesse intestino aqui boiando em gordura é muito mais fácil do que nesse aqui, né? Mas olha só, Aham. essa pessoa tem um limiar pessoal de gordura baixo e provavelmente já Uhum. tem até diabetes, né? Essa Uhum. pessoa tem um limiar pessoal de gordura alto. Ambas podem ter o mesmo IMC, podem ter a mesma dieta, mas a saúde metabólica dessas pessoas é muito diferente. E o que acontece? Numa lipoaspiração, o cirurgião, ele entra e aspira a gordura subcutânea. Ele não Uhum. perfura a parede abdominal, ele não pode aspirar aqui dentro, senão ele vai aspirar os vasinhos do intestino, vai esquemiar tudo, vai dar ruim, né? Sim, Então ele aham. só aspira o subcutâneo, a camada subcutânea, que é Uhum. justamente a gordura subcutânea, que ela é pior do ponto de vista estético, né? Então fica mais Uhum. bonito sem a gordura subcutânea. Né? Quando você tira a Uhum. gordura subcutânea entre a pele e o músculo da parede abdominal, começa a aparecer o tanquinho do abdômen, porque o músculo é o tanquinho, né? Enfim. Sim, aham. É, então, a lipoaspiração aspira só a gordura subcutânea, tá? Certo. Não tira a gordura visceral. Só que o que acontece? A gente sabe que parece que as pessoas não conseguem multiplicar o número de células adiposas do tecido adiposo subcutâneo quando adultas. Então, quando a Uhum. gente aspira, a gente reduz o número de células adiposas do tecido adiposo subcutâneo, tá? Então, Uhum. pode ser que pareça bonito para você ficar mais magro nesse momento. Porém, você tem que entender que você está reduzindo o seu limiar pessoal de gordura. Você está tirando o número de células onde você poderia acumular gordura de uma maneira menos lesiva para a sua saúde, do ponto de vista metabólico, de uma maneira mais segura, né? Então, Uhum. depois de fazer a lipoaspiração, você tem que entender que você tem que ter mais responsabilidade ainda com a qualidade da sua alimentação. Porque tem pessoas que fazem pensando em, eu vou fazer porque eu tenho dinheiro, e aí eu não vou cuidar da minha alimentação porque eu já fiz a cirurgia. Não, pelo contrário. Justamente porque você reduziu o seu limiar pessoal de gordura, agora você tem que ter uma responsabilidade ainda maior com a qualidade da sua alimentação. Porque se você continuar engordando da maneira como engordava antes, se continuar com a mesma alimentação, você vai continuar engordando, porque você estava engordando antes. Se você não mudar a sua alimentação, você vai acumular mais gordura visceral. Isso vai te predispor mais a ter gordura no fígado, diabetes, pressão alta, doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo hoje, infarto e AVC. Então, do ponto de vista de saúde metabólica, uma Aham. lipoaspiração pode ser um desafio. Sim. Não, quando eu vi o teu vídeo, tu explicou isso, Gabi, eu fiquei assustadíssima, porque tem mulheres que fazem duas, três, né? Três lipoaspirações na vida, daí assim, não sobra nada, né? Porque não tem mais gordura subcutânea, não tem mais nenhuma célula subcutânea, vai armazenar tudo visceral, daí acabou. Tudo isso será. Meu Sabe que uma Deus, eu vez, fiquei. foi muito interessante, uma vez eu peguei uma paciente que tinha feito a lipoaspiração e ela não ficou satisfeita, porque ela ainda estava muito entroncadinha. Ela estava reclamando da gordura visceral, entendeu? Ela tinha antes da cirurgia a gordura subcutânea e a visceral, e faltou comunicação entre ela e o cirurgião, enfim, ela não entendeu que ela não ia perder a gordura visceral, né? E aí ela ficou sem a gordura subcutânea, mas ela ainda estava entroncadinha em função da gordura visceral. Né? Então, realmente, esse tipo de conversa é muito importante se ter, até para não ter frustração depois. E para a pessoa entender que ela vai ter que ter uma responsabilidade ainda maior com a sua alimentação. Não, mas vamos combinar que você, radiologista, é a primeira médica que me explica isso, porque eu já fiz cirurgia plástica, não fiz lipo, mas eu já fiz cirurgia plástica e nenhum cirurgião plástico no mundo explica isso. Explica que você vai ficar com menos gordurinha. Agora, da onde ela vai sair, ninguém sabe, Gabi. Ai, ai, ai. Pode ter certeza disso, hein? Escuta o que eu tô te falando. Olha só, o doutor Rogério fez uma Ah, pergunta. Em quanto tempo você observa a melhora de esteatose hepática no exame de imagem? Tu sabe mais ou menos, Gabi? nossa, é muito rápido. Tu tá Sério? dizendo. O Dr. Rogério Miranda é do Isso. grupo ali, né? Isso do Então nosso grupo. Aham. ele deve estar se referindo a uma dieta cetogênica com protocolo PE, né? O Sim, mundo isso. ideal de uma pessoa com low carb. Com dieta certinho, Gente, pronto. assim,
Em 2 semanas você já percebe a diferença. Então, se a pessoa demorar Sério? muito para fazer o exame, depois de iniciar a dieta, se ela fizer a dieta correta, é muito rápido. Sim. Reduz Nossa, rapidamente, assim, em questão de semanas, né? Tu zera a nossa. gordura no fígado. Mas, claro, pode ter exceções, né? Agora, se eu fosse Sim. fazer um controle, se eu não tivesse um exame pré, eu ia pedir o Uhum. exame imediatamente antes de começar a dieta. Porque se começar a dieta e for fazer o exame depois, você já vai pegar a redução. Entendeu? Então, Duas por exemplo, semanas já começa a reduzir. paciente que faz direitinho, se voltar depois de um mês, tu já vê que diminuiu muito. Nossa senhora, com certeza, com certeza. Com certeza. E Por o outro fígado. lado, por Ah, outro lado, se a pessoa fizer uma dieta, eu peguei esses tempos um caso muito interessante que me marcou bastante. Ele veio fazer um controle de esteatose, porque no ano anterior ele tinha recebido um diagnóstico de esteatose acentuada, era um paciente jovem, tá? Sei lá, 30 e poucos anos, guri jovem, e recebeu o diagnóstico de esteatose acentuada, foi no médico e mostrou para ele esse resultado. Enfim, o médico falou: olha, se você não mudar a sua vida, você vai ter cirrose. Você está com 30 e poucos anos, uma esteatose acentuada. Recebeu, assim, uma notícia bem drástica. Ele ficou bem assustado, assim, né, com o que o médico disse pra ele. Com toda razão, né? Com toda razão. uhum. Aí ele mudou de vida. Só que ele recebeu uma orientação de ter uma alimentação muito rica em frutas, que restringia carnes e, claro, restringia todos os industrializados e parou de tomar cerveja. Ok, ele melhorou do aspecto de ultraprocessados, né? Melhorou muito. Passou um ano, ele veio fazer o controle comigo. Aí ele veio fazer o controle, ele tinha perdido 30 quilos, ele tinha perdido um terço do peso corporal, ele emagreceu um monte, Nossa. estava super satisfeito com o resultado, mas ainda queria perder mais, e veio fazer o Uhum. controle da esteatose. Acentuado, ainda acentuado depois de um ano. Uhum. Ou seja, ele fez uma alimentação pobre em proteínas, né? Riquíssima em frutas. Qual é o principal nutriente das frutas? O que a fruta nos dá, principalmente? É açúcar. Açúcar, né? Glicose e Aham, aham. frutose. As duas coisas que têm que ser evitadas, né? Sim. Se você quer reverter a esteatose. Então, ele teve uma alimentação baseada naquilo que causa a esteatose. Uhum. E restringiu carnes, fez uma dieta hipoproteica. Desses 30 quilos, quanto deve ter sido de massa magra? Porque se ele tivesse perdido 30 Nossa. quilos, majoritariamente de gordura, uma das primeiras coisas que ia sair era a gordura no fígado, né? Foi lamentável ele continuar depois de um ano com uma esteatose acentuada, com uma perda de peso tão expressiva, né? Uhum. Mas aí, agora, nesse momento, ele não foi assim, ruim, porque ele teve esse choque inicial, ele teve a mudança do estilo de vida e agora ele está disposto a consertar e Uhum. continuar, né, no caminho certo. Uhum. Esse é um menino que vai conseguir o que ele quer, porque na cabeça dele, ele está disposto a fazer. Ele vai fazer o que for orientado, entendeu? Tanto que ele tinha Uhum. lamentado abrir mão das carnes e tal, né? E agora ele tinha ficado feliz que eu tinha falado justamente o contrário, né, para ele. Mas tu vê, né? Então não é só uma questão É. de balança, é uma questão de Não. composição de dieta. Não adianta só você perder 30% do peso corporal. É importante perder o excesso de peso corporal, sem dúvida. Mas a Uhum. composição da dieta vai ser fundamental para estabelecer o que você vai perder nesse seu emagrecimento, porque ele teve muita perda de massa magra. Uhum. Perder peso a que custo, né, Gabi? Não adianta tu diminuir balança e tu perder qualidade da tua composição física, né? Então, Uhum. assim, eu também atendi um homem, eu acho que homens, não sei, eu vejo isso, pelo menos, são mais determinados. Quando a gente fala alguma coisa pra eles, que eles fazem. Mulher é que fica mais, né? Ah, porque é difícil, não sei o quê. Falei pra ele, ó, tu vai ter que comer carne e vegetais dele. Tá bom. Eu falei, então, tá bom. Daí ele falou, mas daí eu já troquei arroz branco por arroz integral. Daí eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Assim, ó, por mais que arroz integral pareça ser uma coisa muito mais saudável, depois que tu digere, tanto faz se vem do arroz integral, do arroz normal, do brigadeiro, da fruta. O teu organismo entende tudo como açúcar. E é isso que tu não pode consumir, porque ele está com os triglicerídeos alterados. É isso que tu não pode consumir, porque tudo isso daí é açúcar, entendeu dele? Tá bom, não é mais saudável? Eu falei, não, isso é lenda. Comer de 3 em 3 horas, trocar refinado por integral, né? Tudo isso não existe. Tu não precisa, tu não pode, teus organismos, teus exames demonstram isso e tem que ficar sem dele. Tá bom. Então tá bom, é bem isso. Eu acho que pra eles aceitar é mais fácil. Mulher que já fica, ai, mas eu gosto de doce. É, Ai, quando eu tô na TPM é mais sofrido, é parece. verdade. A mulher escuta mais no início, mas é mais resistente a tomar uma atitude. O homem, quando toma uma atitude, toma de uma vez, né?
Nossa, tu vê assim, de uma hora para outra. Eu falei, ai, que bom, é bem mais fácil, né? A gente explica, entendeu? Então tá bom, tá tudo certo. Mas a gente não pode desistir de nós mesmas, né? É Vamos verdade. continuar. Uma outra coisa que você falou também, Gabi, a pessoa pode ser magra e pode ser diabética. Então é por causa do limiar de gordura baixo que ele tem, que ela tem? Isso é uma explicação muito boa, né? É uma das Tá, explicações. Não é a única, claro, né? Hoje a gente claro. sabe também que tem questões de qualidade de gordura, né? Que é uma Tá. coisa nova que a gente está aprendendo, que não só a quantidade, mas a qualidade da gordura, uma gordura mais inflamada, um tecido adiposo pior do ponto de vista metabólico, que secreta mais citocinas inflamatórias, que está mais Uhum, estirado, porque a célula adiposa, quando ela estira, ela perde sua função, né? E uhum, nesse aspecto, é muito importante a questão dos óleos de sementes, né? Ricos em ácido linoleico, que é o principal, né, fator para disfuncionar o tecido adiposo. uhum. Né? E o consumo exagerado de óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, né? Que está em tudo, né? Qualquer produto industrializado, se você não olha, você está consumindo, né? Todos os dias. Tudo Então, inflamatório, né, Gabi? essa questão também tem seu ponto, tem questões genéticas que a gente não consegue explicar, mas o limiar pessoal de gordura explica muito bem essa questão, né? É Uhum, um ponto forte nisso, porque se a pessoa tem um limiar pessoal de gordura baixo, seja porque nasceu assim, seja porque a gente vai reduzindo com a idade, ele vai reduzindo, ou seja porque a isso pessoa fez acontece também, várias. Gabi? Reduz com a idade, reduz com a idade. Então você não precisa Nossa. engordar e pode ficar doente simplesmente porque está ficando mais velho, porque está reduzindo o limiar pessoal de gordura e essa gordura está se transferindo do subcutâneo para visceral, que é pior metabolicamente, né? Ou porque fez várias lipoaspirações, reduziu o tecido adiposo subcutâneo, né? E está acumulando na visceral. A gordura visceral sempre será um problema. Não é para se ter gordura visceral, né? A única pessoa que se beneficia com a gordura visceral é o radiologista que enxerga as alças intestinais separadas. Mais ninguém, né? Mais ninguém. Então não tem a gordura visceral, né? E como tu falou, é muito frequente agora, né, Gabi? É o que tu vê todo dia, né? As pessoas Sim. estão doentes, doentes por dentro, né? E eu acho mais triste de tudo é que é silencioso, né, Gabi? Quando desperta, já desperta em forma de uma doença, né? Uhum. Né? Mas o que eu acho mais triste de tudo é a pouca valorização que os profissionais de saúde dão para isso, né? Porque a gente consegue. Hoje eu sei, você tem esse olhar, eu tenho esse olhar, eu olho na rua, eu já vejo, não preciso nem ver por exame, né? Eu vejo o Uhum. tipo de extensão da barriga que a pessoa tem, eu já sei que ela tem síndrome metabólica, eu já sei que ela Uhum. precisaria ter Uhum. determinadas mudanças, né, na alimentação, reduzir carboidratos, enfim, aumentar proteínas. Uhum. Mas é uma pena, porque essa pessoa vai no nutricionista e vai no médico e muitas vezes fala sobre outra coisa e nem toca nesse assunto que é tão frequente, tão comum, tão importante, ainda mais nesse contexto que vivemos hoje de pandemia. Uhum. Eu acho que despertou mais ainda isso, né? Qualquer notícia que tu vê na televisão, assim, qual que é a causa principal das pessoas que acabaram vindo a falecer novas? Tinha síndrome metabólica e obesidade. Então, já que a gente estava falando tudo disso, o que que é síndrome metabólica, Gabi? Explica pra Ah, gente o pois que é. que é isso. Sim. Vamos falar dos critérios de síndrome metabólica, né? A síndrome Tá, metabólica, ela nada mais é do que a manifestação clínica tá. da resistência insulínica, né? Tá. Sintomas e sinais da resistência insulínica, né? E existem As duas podem critérios ser para. ditas que são a mesma coisa, Gabi? Na verdade, a síndrome metabólica é os sintomas e os sinais da resistência insulínica. A resistência Beleza. insulínica é o nome da coisa, né? A Ah, síndrome tá. metabólica é simplesmente os sinais e sintomas. Síndrome Ah, significa sinais e sintomas de alguma coisa, entendeu? eu li hoje de manhã no livro do Ted Neyman ainda. Eu falei, nossa, é isso. Visto a É gente ainda tá exato. cada dia. Aham. Nada mais é do que a expressão da resistência insulínica, né? Beleza. Uhum. E existem critérios diagnósticos, tá? A gente tem Uhum. 5 critérios diagnósticos oficiais que todo mundo sabe, todo mundo aprende na faculdade. A gente precisa de 3 desses 5 para dar o diagnóstico de síndrome metabólica, tá? Uhum. O que que são eles? É o acúmulo de gordura visceral, e isso está representado pela circunferência abdominal, né? Valores de referência em homens, 102 centímetros, em mulheres, 88. Maior do que isso é um critério. Uhum. Hipertensão arterial, a sistólica maior que 130 ou a diastólica maior que 85, qualquer um dos Uhum. dois, 130 por 85. A glicemia maior que 110 de jejum, ou o Uhum. diagnóstico de diabetes estabelecido, a pessoa já toma medicamento para diabetes e tal. Uhum. Triglicerídeos acima de 150 e HDL
abaixo de 40 em homens ou abaixo de 50 em mulheres. O HDL é o colesterol bom, então é melhor que ele esteja mais alto, né? Quando ele está abaixo de 40 em homens e abaixo de 50 em mulheres, é o último critério. Tendo 3 desses 5 critérios, você fecha o diagnóstico de síndrome metabólica, tá? Mas não precisa esperar, né? Você pode olhar e ver, né? Só quando Não fechar a precisa ficar carteira inteira. esperando. São sinais de resistência insulínica. Você não precisa esperar essa árvore dar um monte de galhos para dizer, tem um problema, né? Porque o tronco é resistência insulínica. E aí, esses sinais e sintomas da síndrome metabólica são galhos que estão vindo, entendeu? Isso só vai evoluir, só vai florir cada vez mais. Você não precisa ficar esperando, né? E digo mais, né? Existem também critérios não oficiais, antes de passar para a questão da insulina de jejum. Tá. Existem critérios não oficiais, que são o ácido úrico, questão de ter esteatose, que pode ser visto em exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, né? Que a gente enxerga gordura no fígado, esteatose. Então, ácido úrico, esteatose, o PCR, que é um marcador de inflamação, e a ferritina, que também é um marcador de inflamação. Ácido úrico, ferritina e PCR são marcadores que aparecem altos quando tem inflamação, né? Tem gente que acha que é só quando tem gota ou que é só quando tem, sei lá, tá comendo muita carne. Não, se a pessoa está inflamada, ela tem aumento de ácido úrico, ela tem aumento de ferritina, né? Então, vale a gente ressaltar vezes... que a obesidade é uma inflamação crônica, né, Gabi? Exatamente. Uma pessoa com resistência insulínica, obesa, com sobrepeso, é uma pessoa inflamada. Muito inflamada. E cronicamente inflamada. O pior tipo de inflamação que tem, que é a inflamação crônica, né? Por isso que é fator de risco nessa questão do Covid. Só que a gente tem que lembrar que isso é um tronco de uma árvore e seus galhos. A gente não precisa ficar esperando os galhos aparecer para enxergar o que está acontecendo, né? Quando o tronco começa a se estabelecer, quando a resistência insulínica começa a se estabelecer, a insulina de jejum é a primeira coisa a alterar. Ela começa a subir antes de todos os outros. Por isso que coletar a insulina de jejum vai ser muito mais preciso para identificar esse tipo de coisa. Você não precisa esperar tudo isso aparecer. A pessoa virar diabética, virar hipertensa, ter gota, entendeu? Ter a ferritina lá em cima, ter gordura no fígado, né? Você não precisa esperar essas coisas acontecerem. Você pode coletar insulina de jejum. Valor do laboratório da insulina de jejum, 25. Né? Por quê? Porque valor de laboratório pega a média da população e considera que a média está normal e diz que aquilo é normal. Estatística. É estatística, né? Só que a população está majoritariamente doente, como nós estamos falando, né? Então a média é muito elevada. A média de uma população doente tem a insulina de jejum muito elevada. Então 25 não dá. Não dá. Não. O valor do laboratório não dá para levar em consideração. Pelo amor de Deus, não, gente, não. O valor de referência que a gente usa é bem questionável. Tem gente que usa abaixo de 10 e está satisfeito, tem gente que usa abaixo de 7 e está satisfeito, outros usam abaixo de 6. Tem gente que, defendendo a questão do Alzheimer, que tem que ser mais agressivo, porque Alzheimer também é um dos galhos, né, da resistência insulínica. Quem tem histórico de Alzheimer na família, procura uma insulina de jejum mais exigente, mais baixa ainda, como 4,5. Então, tudo vai depender, né, do contexto daquela pessoa, do risco daquela pessoa e do quanto você quer ser exigente com ela, né? Mas é variável, né? Pode ir desde um valor de referência de 4,5 até 10, né? Mas nunca mais que 10, com certeza, né, 25 não. E mais que 10 não vai dar também, né? Mas assim, agora na prática clínica, é bem difícil uma pessoa pedir insulina, né? Os médicos não pedem. Difícil. Né? É tão difícil a ponto de você orientar o paciente e dizer, por favor, pede para o teu médico pedir insulina. E ele vai lá e ele pede, e o médico ou finge que está pedindo e não pede, ou não pede e diz na cara mesmo que não vai pedir, entendeu? Porque eles não sabem interpretar, assim como eu também não sabia interpretar. Sim. E eu não condeno, porque a gente não quer pedir aquilo que a gente não sabe interpretar, entendeu? Então você tem que pedir para alguém que vai saber interpretar, até porque você vai ter que ter alguém para mostrar. Se você mostrar para ele, ele não vai saber. Daí ele vai usar aquele valor de referência de 25 e não vai nem saber do que está vendo, né? Porque ele não aprendeu na faculdade a interpretar insulina de jejum. Né? E é um exame tão simples, né? Faz junto com todos os outros, né, Gabi? E era, como você falou, ia ser o primeiro e o mais fácil para diagnosticar tudo isso, né? Não precisava chegar a esse extremo, já faz uma insulina de jejum, que tu já vê a raiz do problema. Teria visto 10 anos antes de aparecer o diabetes, né? Não precisa esperar, né? Com certeza, não precisa esperar. Certo. E agora, eu acho que a gente pode começar a falar, né? Como a gente gosta de falar,
A gente já tá falando há 40 minutos. O que que a gente faz para mudar tudo isso, então, Gabi? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ó, e como podemos identificar a gordura visceral sem exame? Gordura visceral sem exame, medindo a É. circunferência abdominal. Tá, É uma forma, só que aí você tem que ter em certo. mente que você vai medir a subcutânea junto. Se a pessoa tiver Tá, muito subcutânea, ela vai medir junto, então vai tá, superestimar. Outra forma, sem exame. Você pode reparar nas suas roupas, você não está mais entrando no mesmo jeans, o teu cinto está largando, mas de novo, você está medindo também a subcutânea junto, né? E tá, aí parte para os exames, né? Não tem tá. como não ter Beleza. os exames de imagem. Tá. Com o tempo, a gordura visceral, a gordura corporal vira gordura visceral? Tem como evitar? Não, acho que não vira, né, Gabi? É como tu falou no começo, né? Quando um tanquinho, a É, gente tem dois tanques. Quando um tanquinho tá cheio, vai pro outro, né? mas se reduzir o Hum. limiar pessoal de gordura com a idade, isso pode acontecer. Pode acontecer da gordura Ah, subcutânea acabar se reposicionando na visceral. sério? Por isso que a pessoa, mesmo sem engordar, pode virar diabética com a idade e tal, entendeu? Porque Entendi. reduz o limiar pessoal de gordura com a idade. Nossa Senhora. Então, com a idade, né? Vamos ver aqui. Hemoglobina glicada. Isso é bem difícil na prática, é o maior desafio, pois não tem muita publicação e consenso, né? Ah, do negócio da insulina, acho que a doutora Déia estava falando. Eu aprendi isso há poucos anos. Todos os médicos, ainda bem que a gente está aprendendo há poucos anos, né? A gente está aprendendo, isso é o mais importante. Deixa eu ver. Então, acho que a gente supriu todas as perguntas que fizeram aqui, bem interessantes até. Bem como você falou, a gente acha que é uma coisa. Minha insulina deu 2,7. Tem algum perigo a insulina ser muito baixa, Gabi? Ah, até pode ter, depende do É? contexto. Depende do contexto. Tá, Se a pessoa for diabética tipo 2 há muitos anos, por exemplo, ela pode estar tá. entrando numa insuficiência pancreática, né? O pâncreas dela pode Hum, estar tão cansado de produzir insulina que ele pode estar entrando em insuficiência e essa pessoa está virando um diabético tipo 1, digamos assim, né? certo. Então, Não produz mais. exclusivamente neste contexto, se tem que ter cuidado, né? Porque um diabético tipo 2 de longa data, que exauriu o seu pâncreas produzindo litros de insulina para dar conta de todo o carboidrato que ele comeu a vida inteira, esse pâncreas pode entrar em insuficiência e ter uma insulina de jejum muito baixa. Agora, se você não é diabético tipo 2 há muito tempo, se você não está tendo essas outras alterações, a princípio não teria problemas, né? Mas é exclusivamente nesse contexto, assim, de insuficiência pancreática que se preocuparia. Entendi. Ó, eu fiquei com rugas no abdômen após emagrecimento. Isso é visceral ou abdômen? Acho que é excesso de pele, né, Gabi? Excesso de pele, cuidar também, emagrecimento muito rápido, sem o devido exercício físico, né, para ganhar massa muscular e não perdê-la, né, para evitar Uhum, flacidez. Mas com emagrecimentos certeza. muito expressivos, mesmo que a pessoa se esforce e tal, às vezes ela não vai conseguir fugir de uma cirurgia, porque é muita pele, né? Às vezes não dá para retrair pele o suficiente. Com certeza. Tá, e o que que a gente faz então para reverter tudo isso, Gabi? Me fale você. O que que a gente tem que Ah, fazer para reverter tudo isso? tu seria mestre nisso, né? Mas então tá, vamos lá. Ah, Em vamos primeiro falar o nosso lugar, consenso, então, que nós duas achamos. Pronto. então tá. É, é fundamental ter a restrição de carboidratos, sim, porque existe uma resistência insulínica, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes do que é a resistência insulínica, porque isso levaria muito tempo, mas Sim. basicamente ela é o excesso de carboidratos, especialmente refinados, todos os dias, todas as horas, por muitos anos, fazendo o seu pâncreas sempre ter que produzir insulina, sempre ter que produzir insulina, e o teu corpo acaba ignorando essa insulina, se torna resistente à insulina. O teu fígado, os teus músculos, o teu tecido adiposo, o teu cérebro se tornam resistentes a esse hormônio passa a não funcionar mais e tem que produzir sempre muito, muito, muito mais para dar conta daquilo que um só fazia no início, né? Então, a restrição de carboidratos é fundamental nessa alimentação, porque o carboidrato é o macronutriente dos três macronutrientes que nós temos, proteína, gordura e carboidrato. O carboidrato é o que mais eleva o seu açúcar no sangue e o que mais exige insulina do seu pâncreas, porque o açúcar tem que ser controlado. Então, para reverter a resistência insulínica, é fundamental parar de exigir a produção de insulina. Então, é necessária essa restrição de carboidratos, né? Uma low carb, ok, 130 gramas,
quanto menos carboidrato você conseguir manter nessa alimentação, melhor vai ser. Cetogênica é abaixo de 30 gramas. Low carb é abaixo de 130 gramas. Cabe muito carboidrato numa low carb. Para alguém que tem que reverter resistência insulínica, uma low carb seria muito permissiva. Permitiria muito batata, fruta, que essa Muitas pessoa raízes, com né? resistência insulínica, as raízes dos tubérculos, essa pessoa com resistência insulínica teria que restringir, inclusive, estes bons carboidratos e reduzir mais, né? Então, mas assim, se for a única coisa que ela conseguir fazer uma low carb, já é melhor, né? Já ajuda, Mas mas isso é uma coisa que eu falei com o doutor André terça-feira na live, porque assim, né, Gabi, as pessoas ficam, eu sou diabética, nunca mais vou ter que comer banana, nunca mais vou comer fruta nenhuma, não posso comer arroz, não posso comer feijão, que as pessoas são muito apegadas, né, como diz o doutor Souto, um montinho no prato, né, que é salada, o montinho do arroz, feijão e uma carne. Gente, o que a gente tem que deixar muito claro, que não foi a banana e o arroz e feijão que deixou vocês doentes. Foi o que a Gabi falou no começo, né? É o excesso de tempo consumindo alimentos processados, ultraprocessados, refinados. Então agora vocês estão no limite da doença de vocês, né? Então, assim, agora talvez seja a hora de com certeza reduzir também banana, arroz, feijão e fazer uma cetogênica, como a Gabi tá falando. Então, assim, tirem da cabeça esse negócio de que banana faz mal, de que arroz e feijão faz mal. Não é isso, gente. Só que às vezes as pessoas estão tão doentes a um ponto que é isso que realmente a gente vai ter que restringir nesse momento. as pessoas se tornam intolerantes à glicose, né? É uma doença de intolerância alimentar, assim como quem tem intolerância ao glúten, quando vai no nutricionista. Isso, Retira o glúten da dieta, né? Você não fica isso. comendo glúten e tomando anti-inflamatório, porque isso torna a doença celíaca uma doença crônica e progressiva. Não, você retira aquilo que a pessoa tem intolerância. No diabetes, na resistência insulínica, a pessoa tem intolerância a carboidratos, né? Então, infelizmente, né, você vai ter que retirar, inclusive, os bons carboidratos que não foram ocupados pelo início dessa doença, mas que agora, neste contexto de que você não está conseguindo metabolizar bem alimentos ricos em glicose, inclusive bons carboidratos terão que ser restritos nessa alimentação, se você quiser reverter esse quadro, né? E aí, não é só questão de cortar. As pessoas ficam dizendo, não, mas o que eu não tenho que comer? Eu não tenho que comer. Eu acho que você tem que focar naquilo que você tem que comer, né? Até para ter o aporte proteico adequado, né? Para de visar, mas eu não vou mais poder comer meu arroz, ai, que horror a minha batata, ai, que horror as minhas frutas. Não, para e pensa, poxa, eu vou poder comer um churrasco até a saciedade. Isso. Sabe, aqui no sul, pelo menos, a maioria das pessoas gostam, né? Mas se não gosta de carne vermelha, ok, não precisa se obrigar a comer uma carne vermelha, come uma carne de frango, uma carne de porco, uma carne de peixe, um atum e lácteo, que seja, né? Mas come carnes, ovos e vegetais de baixo amido, né? E nisso você consegue fazer uma variabilidade imensa de pratos deliciosos, né? E o melhor, o teu paladar começa a se readaptar a essa alimentação e começa a sentir muito prazer nesses alimentos. Quando você larga o vício pelo açúcar e pelo amido, que realmente deixava um paladar infantilizado, né? Depois de uns 2 meses numa alimentação limpa, né, e pouco inflamatória, assim, você começa a ter prazer em comer esse tipo de comida, né? Eu fiz um post esses dias, Gabi, justamente falando sobre isso, né? Como o nosso paladar ele é totalmente adaptável, tá? Porque de 7 a 10 dias as nossas papilas gustativas mudam completamente. Então, assim, se tu queres realmente largar o vício do doce, 7 dias sem comer, então tira 10 dias, tu já não vai mais sentir tanta necessidade assim do doce. Mas é que a gente expõe sempre tanto ao nosso paladar, né? Coisas processadas, ultraprocessadas, que o nosso paladar tá acostumado àquilo. E daí pra gente, às vezes, comer um chuchu refogado é horrível. Tira tudo isso da tua vida e faz um chuchu refogadinho. Gente, é uma delícia. É bem como você falou, a gente começa a ver uma infinidade de comidas que eu tenho certeza que tu também não consegue imaginar como é que comia antes, né? Quando alguém pergunta assim, mas o que que tu come, né? Eu falo assim, tem que tirar tudo que é de pacote. Pensa que a industrialização ocorreu há 150 anos atrás. Isso não é nada, né? Que nós, como espécie, estamos aqui há 200 mil anos. Então, assim, comer nada que tem de pacote, gente, tem uma possibilidade infinita de coisas para te comer. Passa direto no supermercado e vai no açougue na feira. Tudo que tá lá tu pode comer, basicamente. E com certeza isso vai te ajudar muito a reverter a tua doença. É isso que vai fazer reverter a tua doença, né? Não é tomar um monte de remédio. É a dieta, ela é, digamos, majoritariamente o que tem que ser feito quando tu quer reverter um quadro clínico desse, né, Gabi?
Sim, uma low carb barra cetogênica com o protocolo proteína e energia, né? Para ter o aporte Sim, proteico adequado para não acontecer aquilo que aconteceu com aquele paciente que eu citei, né? sim. É. De ter uma alimentação baseada em frutas e hipoproteica e perder peso, mas não resolver a questão da estetose, não resolver a questão, né, da síndrome metabólica. E esse negócio da proteína eu acho bem legal a gente dizer também, Gabi. Quanto comer de proteína? Gente, proteína é altamente saciatógena. Não precisam se preocupar, o nosso corpo naturalmente vai te dizer quanto parar. Né? Então não se Uhum. preocupem com esse negócio de gramas, porque daí todo mundo fica, né? Ai, quantas gramas, quantas vezes não sei o quê. Quando tiverem com fome, né? Vamos pensar que gordura em excesso é energia em excesso. Então, energia tu tens, né? Energia o teu corpo tem armazenado na forma de gordura. Então, se preocupe em comer nutrientes. Onde tu vai achar nutrientes? Nas carnes, nos vegetais de baixo amido. Quanto? Quando tiver fome, come. Quando não tiver fome, não come. Simples assim, Exato. né? Eu acho que não Sem precisa. porção. Sem E foi assim que eu porcionamento. consegui lá em casa, né, Carol? Porque aqui no sul a gente tem uma cultura muito de assim de comer até o entupimento, né? A gente come até o entupimento. É isso mesmo. E lá em casa é assim. E por isso que eu consegui botar os meus pais na linha, sabe? Porque você pode continuar comendo até o entupimento, só que você tem que comer comida boa, né? Não pode mais ser a pizza feita com farinha de trigo. Agora a gente faz a pizza com frango e ovos e bate com manteiga e faz a pizza igual, fica uma delícia, espetacular. E Aham, come até o aham. entupimento igual do jeito que a gente gosta, mas com comida de verdade, né? Por É que que essa nossa fantástico aí. cultura é assim? Me fala, Gabi, de comer Não até o sei, mas entupimento. dela eu não consegui fugir. Eu continuo Isso. tendo esse problema, mas agora simplesmente não é mais um problema porque teve a restrição dos alimentos que apontavam para baixo e agora apenas como os alimentos com relação proteína e energia adequada e a saciedade limita. E aí tá É. tudo bem, né? Não, eu vou te falar que eu tenho essa mesma. Ainda bem que eu não tô sozinha também. Eu também tenho esse problema ainda do comer até passar mal. Então, que bom que eu não sou a única. Mas eu também meio isso, come frango até dizer chega. Não sei pra que tanto, né? Mas tudo bem. Olha só, aqui alguém perguntou: fazer cetogênica é provisória ou pode ser permanente? Eu acho que quando a gente está falando em reversão, em remissão de doença, né, Gabi? Se foi o que te fez retomar a tua saúde, vai ser tu mesmo. Eu acho que o próprio paciente, ontem a gente falou, eu falei isso com o doutor André também na terça-feira, o próprio paciente vai identificar o que vai ser permitido para ele implantar um pouco mais de carboidrato depois que já reverteu a diabetes, alguma coisa assim, eu acho, né, Gabi? Não tem assim um Não, número mas mágico. para e pensa, qual é o problema de comer pelo resto da tua vida carnes, ovos e vegetais de baixo É, amido? bem, Né? isso Essa nenhum. semana mesmo eu fui almoçar fora e meu prato tava um super prato, como sempre, né? Só que assim, era carne de gado, carne de frango, carne de peixe e um monte de salada vegetal, abobrinha, Sim. berinjela e um monte de coisa. Tava lotado o meu prato, né? E a pessoa do meu lado tava conversando sobre cetogênica, mas a cetogênica não dá pra fazer assim por longo tempo, né? Eu falei assim, olha pro meu prato. Tu acha que é É isso, exatamente. perigoso uma pessoa Uhum, comer esse tipo de comida pelo resto da vida? Ela vai ter algum problema de saúde por comer esse tipo de comida. uhum, Gente, uhum. assim, ó, que tipo de cetogênica você tá falando? Uma cetogênica que alguém vive Isso. com óleo de soja? Porque é possível fazer uma cetogênica olhando só a composição de carboidratos feita Uhum, de comida ultraprocessada e ruim, entendeu? E muito rica em gorduras e que não vai dar certo. Mas nós estamos falando de uma cetogênica aliada a protocolo proteína e energia. É uma cetogênica uhum. baseada em carnes, ovos e vegetais de baixo amido. Pronto. Comida de É isso. verdade. Aí Com você pode certeza. fazer a vida inteira que não vai ter problema. A questão é se você vai querer ou não. Mas poder você pode. Mas uma coisa que eu estava escutando naquele do Comida Sem Filtro, do Dr. Souto da Sari, que como é que é? Essa aceitação de carboidrato é muito individual de cada pessoa também, né? Então, por exemplo, uma pessoa fez cetogênica, reverteu, eu acho que só ela mesma testando, ver que às vezes, talvez, quem sabe, ela pode incluir fruta. Na verdade, é a pessoa que vai saber o Claro, quanto não que é ela uma vai querer. cadeia, né, gente? Não, imagina, é o que tu faz a maior parte do teu tempo, né? Uhum. Eu Mas falei isso ontem eu falei isso ontem à noite para um paciente dele. Falou assim, ó, ai, mas eu gosto tanto de comer banana à noite. Daí eu olhei para ele, eu falei, tu pensa se tu comer bastante carne e vegetais durante o dia inteiro, tu acha que uma banana à noite vai ser o teu problema? Daí ele me olhou assim, eu falei, gente, isso é uma dieta pra vida. O que que adianta eu te dizer que é pra ti nunca mais comer banana? Tu vai fazer um mês e vai dizer, vai morrer de saudade da banana, vai quando comer de novo vai comer uma penca. Então eu prefiro que tu passe o resto da vida te alimentando bem e comendo uma banana todo dia à noite, não tem problema nenhum. nada, zero problemas.
Daí ele ficou me olhando, ele é verdade. Daí eu sempre falo isso, ó, pensa que é pra sempre. Não tem esse negócio de um dia vai acabar, ou então, né, eu brinco, o dia que acabar a folhinha da dieta eu não sei o que fazer. Não, eu quero que vocês ganhem autonomia para entender o que é melhor para vocês. E a pessoa tem Vocês que vão gostar do processo, né, Carol? Se ela não se apaixonar pelo totalmente. processo, ela não leva a longo prazo. Não, não De leva, repente, a Gabi, não pessoa não adianta. gosta do processo de uma cetogênica estrita. De repente, ela Sim, precisa ter uma batata no prato. Então, ok, sim, faça isso, isso, né? Mas, isso, mas tenha noção de que aquela batata vai elevar a tua glicemia. Então, pelo menos coma ela depois da carne, depois da gordura, isso. depois da proteína, que o impacto será menor, né? Não Foi o que eu quebra o comentei. jejum com uma Isso. fruta de manhã, pelo amor de Deus, Eu falei pra ele né? ontem, eu falei assim, ó, tu não precisa fazer jejum, tá? Vamos combinar uma coisa. Dele, eu não sei se jejum é bom, se não é. Eu falei, vamos combinar uma coisa? Dele, o quê? Daí eu falei assim, ó, não precisa fazer jejum. Mas quando tu fizer, eu quero que a tua primeira refeição seja com o quê dele? Proteína. Eu falei, viu? Então, assim, ó, eu não quero que tu acorde de manhã, ou então, né, não coma nada, e às 10 horas da manhã taque pão. A tua primeira refeição vai ter que ser sem proteína dele. Tá bom, então. Falei, se não acontece, Gabi, que assim, ó, que o maior relato dos pacientes, o que acontece? A pessoa começa a fazer uma dieta, tá? Daí acorda de manhã cedo, come, sei lá, um iogurte desnatado com uma fruta. Ao meio-dia come 2 folhas de alface com feito de frango. Cheguei 6 horas da tarde, Gabi, quer comer o pé da Verde mesa. de fome. Não, Não, morrendo de fome só de ouvir falar. caindo, entendeu? Daí não sustenta a dieta nunca. Daí eu falei, gente, puxa toda essa tua fome para de manhã, então. Se o problema é fazer jejum e chegar com fome às 6 horas da tarde, eu prefiro tu comer uma dúzia de ovos de manhã e esquece jejum na vida. Para, não precisa fazer jejum para emagrecer, né? Jejum, na verdade, jejum dá certo no que tu come no outro teu período de tempo. Então, se fizer jejum, conseguir só se alimentar bem no almoço e jantar bem e pra ti tá tudo bem, tudo bem. Agora tu pula o café da manhã, almoça meia boca e come um boi inteiro à noite, assim, daí a fome não é nada seletiva, né? Chega comendo pão que tá na fruteira com a fruta até a jantar ficar pronta, já comeu tudo que viu na frente, daí não adianta nada, né? É aquilo que tem que ser para muito tempo e é para sempre, gente. O livro, nesse livro Ted Neiman, tem uma frase que eu até postei, querendo ou não, o processo de emagrecimento e ter qualidade de vida é uma maratona para a vida toda, né, Gabi? Não é um sprint, né? Não é Exatamente, uma não é um coisa, sprint. não é uma coisa que tu vai começar agora, assim, e deu, acabou. Então, assim, como aqui a gente está falando majoritariamente de reversão de doenças, a gente sabe que se a pessoa voltar aos antigos hábitos dela, ela vai voltar a ter a doença que ela tinha, né? Exatamente. Certo? Então, ó, uma coisa que tu escreveu lá no teu post que eu achei muito, então, não existe atalho, né, Gabi? Tem que fazer dieta. Não existe atalho. E até mesmo numa cirurgia bariátrica, que reduz a gordura visceral, reduz muito, Boa. porque a pessoa reduziu o estômago, não consegue mais nem distender em quantidade de comida e tirou um pedaço do intestino delgado, não consegue absorver direito as coisas que come. Então, ela é uma cirurgia fantástica para quem precisa, não estou criticando isso, mas ela tem que ser bem Uhum, indicada. Eu estou criticando as pessoas que veem ela como uma bengala, como um atalho, né? Porque assim, uhum, depois da cirurgia se reduz a gordura visceral, se reduz a subcutânea e tal. Só que o que a gente vê a longo prazo? As pessoas que não mudaram a sua alimentação, que não se comprometeram em mudar a sua alimentação, voltam a ter a esteatose, a gordura no fígado, voltam a ter diabetes, né? Porque pensam que podem comer a mesma coisa? Não, de novo, fazer a cirurgia significa que você tem responsabilidade ainda maior de consertar a sua alimentação. Porque o pouco uhum, que você vai conseguir ingerir depois de uma bariátrica tem que ser uma comida que te dê nutrição. Então, tem que ter o aporte proteico, né? Então, uhum, a tua obrigatoriedade de mudar a tua alimentação aumenta com essas cirurgias, não reduz. Muito pelo contrário, ela uhum, aumenta. É isso que eu gostaria que as uhum. pessoas entendessem. Com certeza. E autorresponsabilidade, né, Gabi? A gente tá aqui para ser, eu acho que ajudar as pessoas, né? Mas direcionar. Mas eu sempre brinco. No dia a dia eu não vou estar lá na casa do paciente. Tu também não, né, Gabi? Então, assim, a gente tem que dar todas as ferramentas para a pessoa entender por que que ela tá fazendo aquilo. Mas, querendo ou não, como a gente comentou antes, a pessoa se apaixonar pelo processo, né? Uhum, Ó, exatamente. alguém perguntou aqui, ó. Aveia é saudável? Se não, por quê? Sempre aveia, Ai, senhor. Gabi, fala tu, porque eu já... Aveia é uma bolota, gente, aveia é uma bolota de Papelão. glicose. De Isso. glicose, de um monte de glicose, com uma casca de fibra. Só que a casca de fibra, ela não faz a glicose virar purpurina, entendeu? Continua tendo glicose. Então, a aveia tem muito impacto glicêmico. A fibra não faz desaparecer a glicose. Se você tem Sim. dúvida sobre isso, coma a aveia.
e aí meça a sua Isso. glicemia, fura o dedo e mede antes de Uhum. comer e 1 hora depois e vê o que acontece. A aveia Isso. eleva o seu açúcar no sangue. A aveia é principalmente glicose. Se você quiser uma fonte de glicose, de açúcar, a aveia é uma fonte de glicose. Isso é muito triste, porque muita gente, ainda tem hoje em dia, né, Gabi, gente que recomenda aveia para diminuir a glicemia dos diabéticos. Gente, é a mesma coisa que tu comer bolo e botar mais açúcar dentro, né? Tipo, Não. E daí não tem mistura com a como. banana, que também tem bastante glicose, frutose, né? E daí, nossa, faz um Isso, super pico. faz, né? Um mingauzinho de aveia com banana, que daí é pra lacrar. É uma Mas bela fonte de infelizmente glicose. isso, uma bela fonte de glicose. E a gente está falando até agora das pessoas que têm o quê? Intolerância à glicose. Então, a aveia, gente, nada mais é do que fonte de glicose na sua alimentação. Se você tem intolerância à glicose, não pode comer açúcar. Lembra? Se você é celíaco, não pode comer trigo. Se tem intolerância à lactose, não pode tomar leite. Então, assim, tem intolerância ao açúcar, não comam açúcar, certo? Eu acho que a gente conseguiu deixar claro isso. Mais alguma coisa, Gabi? Não, acho que é isso. Vencemos o tempo aí, né? Daqui a pouco o Vencemos o Instagram tempo. derruba. Vai, daqui a pouco. Queria te agradecer demais pela tua disponibilidade. Eu acho que foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Não, obrigada pelo convite. Então, tá bom. Muito obrigada, tá, Gabi? Um beijão. Boa noite. Beijo, boa Beijo. noite, Boa tchau, tchau. noite, pessoal. Obrigada. Tchau.